Se você é daqueles espectadores que acha que o último filme nacional que deu certo foi o Alto da Compadecida, do nosso saudoso Ariano Suassuna, eu tô aqui para te provar o contrário. No último dia 6/3, o Agente Secreto chegou à plataforma da Netflix e tá lá como um lançamento fresquinho para você aproveitar, cheio de marcas históricas, culturais e folclóricas, para você conseguir se inteirar mais um pouquinho, se aproximar mais um pouco da história do seu país, da cultura e do folclore do mesmo. E eu tô aqui para te dizer como você vai fazer isso. Se você é daquelas pessoas que de repente não se sentem tão à vontade pegando um livro, sentando e folheando para você se inteirar do assunto, o filme é uma ótima opção, assim como as séries. O filme ainda tem um dinamismo muito melhor, você consegue um aproveitamento do tempo muito maior e de quebra, se você achar o filme interessante, você até se sente estimulado a fazer uma pesquisa mais profunda. Então, o Agente Secreto é uma ótima opção para você aproveitar o restinho do final de semana para você conseguir se inteirar e se aproximar mais um pouquinho do seu passado, do passado do seu país. E muitas das pessoas que foram ao cinema e já assistiram na plataforma da Netflix não conseguem entender muito bem o contexto histórico que envolve o filme. E ele trata da ditadura militar. O filme ele se passa em 1977 e fala muito sobre o apagamento das vítimas dessa época e de como, ao defender as ideias que elas acreditavam, elas eram sumariamente perseguidas. Então, é uma ótima oportunidade para você explorar um pouco mais dessa época. Inclusive, toda a questão não só do apagamento dessas vítimas, como as ideologias que eram defendidas na época, por que a história se desenrolou daquele modo e de quebra você aproveita para aprender algumas coisinhas mais. Assim como no Alto da Compadecida, que explora toda uma cultura nordestina, o Agente Secreto ele se passa em Pernambuco, que, sinceramente, é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci e que é cheio da história do Brasil. Se por um acaso você já sabe, mas esqueceu, ou se você não sabe, Pernambuco gosta de uma revolta. E que bom que Pernambuco gosta de uma revolta, porque ele foi um dos estados brasileiros a lutarem mais pela sua independência, mais pela melhora dos direitos do povo nordestino e que teve mais força para lutar sobre isso. As pessoas costumam falar muito sobre os estados do sul, nesse sentido de lutar por sua independência, de lutar por seus direitos, mas se esquecem de Pernambuco, onde os holandeses e os franceses tiveram um peso maior do que os portugueses, e por isso mesmo, por conta dessa colonização, desse domínio, o povo pernambucano lutava muito pela sua liberdade. Então, o filme consegue trazer esse contexto histórico, falando sobre a cultura do frevo, do galo da madrugada, que tá aqui mais uma informação. É o maior bloco de rua do mundo, considerado pelo Guinness Book. Então tem uma repercussão gigantesca. Todo mundo no mundo conhece o Galo da Madrugada. E aí vem juntinho ali várias marcas culturais que acontecem dentro do carnaval. Lembrando que o Galo da Madrugada é um dos mais conhecidos, mas nós temos também o Homem da Meia-Noite, a Mulher da Tarde, o Vassourinhas de Olinda, o Elefante de Olinda e um que tomou uma grande proporção, teve um grande destaque durante o filme, que foi a Pitombeira dos Quatro Cantos. Inclusive o Instagram deles é @turma-da-pitombeira. Eles ficaram assim, tiveram uma repercussão tão grande que eles tiveram que produzir inúmeras camisetas durante o carnaval por conta do sucesso do filme. Afinal, o Wagner Moura ele aparece usando uma camiseta da Pitombeira e é um bloco de grandes proporções do Nordeste de Pernambuco, que é maravilhoso, cheio, recheado de marcas culturais, super delicioso e que vale a pena conhecer. Além disso, a gente tem ali um crossover, se é que eu posso usar essa expressão, para falar sobre o folclore pernambucano, o folclore do Nordeste e a ditadura militar da época em que se passa o filme, que é o folclore que fala sobre a lenda da perna cabeluda. No filme, eu não quero dar spoilers, mas o folclore da perna cabeluda, ela é usada para falar como na época as pessoas eram mortas. E muitas vezes esse homicídio ele era mascarado como suicídio, como pessoas que simplesmente desapareciam ou como pessoas que sofriam acidentes. E a perna cabeluda ela é usada para ilustrar
mostrar como isso acontecia, como a violência era lasciva, intrínseca naquele momento, se tornava uma característica do próprio momento histórico, e de quebra te introduz ali a um pedacinho do folclore nordestino. Então é uma ótima oportunidade de você conhecer um outro sucesso tão importante como o Alto da Compadecida e torcer para que nós levemos mais Oscars, mais prêmios, não por conta do significado do Oscar, porque é uma premiação internacional, mas por conta da relevância que isso traz para o cinema brasileiro. Por quê? Isso traz mais oportunidades para os atores, isso traz mais oportunidades para o nosso cinema, mais investimento, e faz com que mais pessoas no mundo consigam conhecer a nossa cultura, conhecer as marcas históricas do nosso país, conhecer mais sobre o nosso folclore, e que chame e convide vocês a conhecerem o Nordeste, especialmente Pernambuco, que convide vocês a adquirirem a camiseta da Pitombeira dos Quatro Cantos e a conhecer o Carnaval de Olinda e de Recife. Porque é uma coisa maravilhosa, cheia de uma energia cultural muito forte e que faz com que vocês se sintam muito mais ligados à cultura do país de vocês do que normalmente nós nos sentimos no dia a dia. Então assistam Agente Secreto e não deixem de escrever aqui pra mim nas mensagens, nos comentários no canal do YouTube, o que vocês acharam, qual foi a interpretação de vocês do filme, e de citar outras obras brasileiras que nós conseguimos explorar em outras plataformas ou até mesmo nos cinemas, para trazer toda uma relevância para o nosso cinema, para incentivar o nosso cinema e novos autores, novos atores, novos enredos que nós vamos conhecer com muito amor, que nós vamos validar de todas as formas possíveis, porque só brasileiro sabe fazer desse jeitinho. Um grande beijo.